Olá para você que acompanha a programação da TV e da Rádio Câmara Bauru. Nós começamos mais uma edição do programa Espaço Aberto. Nosso convidado hoje é o advogado José Antônio Milagre, que é especialista em direito digital. Eu queria, Milagre, agradecê-lo pela presença, por ter aceito o convite para conversar aqui conosco, esclarecer sobre importantes questões relativas ao direito digital e às eleições. Obrigado, Lidiane, obrigado aos ouvintes, estou sempre à disposição. Eu aproveito para registrar aqui os trabalhos técnicos da Camila Franco na Rádio Câmara Bauru e pela TV Câmara, o Gustavo Rosella. Bom, nós conversávamos antes da entrevista, né, a respeito da grande quantidade de pessoas que vem se informando pela internet em detrimento de outras ferramentas, inclusive a partir desse período pré-eleitoral em que estamos. Essa vai ser a campanha da mobilidade? Olha, Lidiane, eu não tenho dúvida. Nós que acompanhamos a evolução da internet no pleito eleitoral, em 2008, quando a internet nasceu, naquele pleito, era uma internet extremamente acanhada, era uma alternativa, era um site. De lá para cá, foi se evoluindo os permissivos na internet, a lei cada vez mais potencializa o uso da internet e mais que isso, né, o eleitor cada vez mais se utiliza de informações da internet para embasar sua decisão de voto. Então, nós temos aí uma sequência de pesquisas que vem ao longo do tempo aumentando a influência da internet na decisão daquele eleitor, sobretudo os eleitores mais jovens. Então, sem dúvida alguma, a internet ela não pode ser desconsiderada. Nós tivemos uma reforma na legislação eleitoral e essa reforma também abarca a campanha na internet. O que mudou? Olha, nós tivemos uma reforma, na verdade nós temos duas reformas, né? Que uma é da Lei 12.091, que não entrou em vigor em 2014 e entra em vigor agora. E nós temos agora a Lei 13.165 de 2015, ou seja, duas reformas que mexem também com a propaganda eleitoral. E essas reformas, elas são marcadas por duas características. A primeira, limitam a propaganda física e a segunda, limitam os gastos de campanha. E quando eu tenho uma limitação de propaganda física, eu não posso mais fazer tudo que eu pensava, materiais. Quando eu tenho uma limitação de cabos eleitorais e quando eu tenho limitação de gastos e um tempo reduzido de campanha, não tem dúvida que a internet ela é uma válvula de escape, é um mecanismo barato que atinge um número considerável de potenciais eleitores e que vai ser, sem dúvida alguma, muito trabalhada nesse pleito de 2016. O que é permitido e o que é proibido na internet por candidatos e por usuários? Propaganda na internet ela está liberada por meio de sites, pode ser o site do candidato, pode ser o site do próprio partido, por meio de blogs, ou seja, é possível criar blogs de iniciativa do candidato ou de terceiros também que possam fazer essa propaganda, por meio das redes sociais também, existe toda a possibilidade do candidato atuar por meio de uma página, por meio de um perfil, por meio de interação e por meio das mensagens eletrônicas e comunicadores, o que entra Snapchat, WhatsApp, recentemente o Periscope também, muito utilizado por políticos nas transmissões ao vivo. Então, todas essas modalidades, essas formas de expressão na internet, o candidato vai poder usar a partir de 16 de agosto, sendo que ele pode também utilizar agora em pré-campanha, não pedindo voto, não se anunciando como candidato, mas se anunciando como pré-candidato. É outro permissivo, outra novidade da lei eleitoral para essa eleição. Ou seja, qualquer cidadão comum pode ter no seu celular mensagens, já a partir do período da campanha eleitoral, mensagens de candidato, enfim, pedindo voto, divulgando seu trabalho. Exatamente, eles vão poder encaminhar mensagens, vão poder fazer listas de transmissão, fazer vídeos, postagens, todas essas formas de expressão pela internet estão liberadas a partir do dia 16 de agosto, sempre lembrando, né, o eleitor que não quer receber essas mensagens, ele vai ter o direito de solicitar a sua remoção dessa lista do candidato, que ele não quer mais receber informação. Agora, você comentou que tanto candidatos quanto terceiros podem fazer esse tipo de trabalho na internet, esse tipo de divulgação. No sentido contrário, eu, por exemplo, uma cidadã comum, não sou pré-candidata, tenho simpatia por um determinado candidato, eu posso fazer uma página defendendo um trabalho ou uma eleição para o candidato. No sentido contrário, atacando um adversário, isso é permitido? Exatamente, isso é uma outra situação que nós temos. Nós temos a propaganda positiva e o que se chama de propaganda negativa. Sim. Então, a criação de páginas para atacar, para espalhar desinformações, ela é considerada propaganda negativa. Aquele que foi beneficiário, aquele que executou, pode ser multado pela Justiça Eleitoral sem prejuízo de apuração de crime. Existe um crime que é espalhar desinformações em período eleitoral. Então, muito cuidado, orienta seus candidatos para orientar a militância mesmo. É lógico, ele não tem controle dos militantes,
Mas caso uma página dessa seja criada e se comprovado que ele era beneficiário e tinha conhecimento, o candidato pode ser responsabilizado. Inclusive críticas em posts comuns de Facebook, por exemplo? Normalmente. Isso vale também? Isso vale também. Nós temos tanto o lado positivo, quando você posta uma ação política, quando você posta um projeto para a cidade, as pessoas já comentam, né? Tem meu voto, conte comigo, etc. Como negativamente, né? Não voto em você, você não faz parte do que eu entendo melhor para a cidade. Aquele candidato que posta nas suas páginas, na condição de pré-candidato, é importante que ele tenha o poder de moderação. Então, se isso ocorre nos canais dele, que ele modere para evitar que esse pedido de voto possa prosperar por uma propaganda antecipada. Então, o pré-candidato ele tem que moderar suas páginas, inclusive em período de pré-campanha. Agora, se um eleitor, no seu próprio perfil, na sua própria página, se manifesta favoravelmente a um candidato, não há violação alguma, é liberdade de expressão desse próprio eleitor. Entendi. Agora, com relação à questão do eleitor, né, estar se informando pela internet, a propaganda pela internet, na tua avaliação, como especialista nessa área, ela é eficaz? Não tenha dúvida, nós temos cada vez mais uma propaganda fisicamente limitada. Veja, hoje eu não posso fazer propaganda em bens de frequência coletiva, e não é só bens públicos não, clubes, igrejas, eu não posso mais afixar placas, eu não tenho mais outdoor, eu não tenho mais outdoor eletrônico, nas casas eu não posso pintar muro, eu posso só um adesivo de 50 centímetros quadrados, né? Nas ruas eu não posso mais cavaletes, eu não posso atrapalhar a mobilidade, eu só posso fazer entrega de santinho e material e remover, carro de som até 10 horas da noite, 2 dias antes da eleição eu não tenho mais TV, não tenho mais rádio, né? Então são situações que apertam a propaganda física. Eu tenho limite de pessoas para contratar, e na internet não. Na internet eu tenho ferramentas gratuitas, liberadas, posso fazer propaganda no dia da eleição. Então no dia 2 de outubro um pré-candidato ou um candidato pode mandar uma mensagem, entrar num chat, expor sua proposta e influenciar aqueles que ainda estão indecisos, que normalmente focam aí a sua maior atenção na semana anterior ao pleito. Então a internet ela vem justamente para isso, para complementar as limitações cada vez maiores da propaganda convencional. Algumas pessoas que são contrárias a esse tipo de abertura na internet criticam, né? E o argumento é que isso vai causar um pouco de poluição visual nas redes ou nas páginas, enfim. Qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, a nossa opinião é que a poluição que é feita fisicamente, ela pode ser virtual também, né? Então, hoje o candidato que vai se preparar para uma campanha na web, que vai tentar fazer um contato de primeiro nível, que vai chegar naquele eleitor que ele não vai alcançar pelo rádio, nem pelo jornal e nem pela TV, sobretudo esse eleitor aí de 17, 16 anos, nascido em 99, 2000, que vota esse ano, ele vai ter que chegar de uma forma não poluente, porque esse eleitor ele tem noção que é spam, o que é não solicitar, mensagens não solicitadas. Então, se ele começar a poluir demais, postar demais, sem nenhum critério, ele também pode ter uma reação nas redes sociais. Então, é importante que o candidato ele faça um planejamento, ele não fique toda hora postando, ele não entre toda hora em discussões, mas que ele saiba fazer um planejamento para não caracterizar uma poluição virtual também e acabar afastando aqueles que poderiam auxiliá-lo, ajudá-lo, votar nele. E existe o perigo também de cair naquela história do abuso. Sem dúvida alguma. Exemplo, aquela utilização de cadastros. Isso, exatamente. Pré-formatados, né? Isso, 2 pontos que é importante a gente trabalhar aqui. Primeiro, na internet é proibido qualquer tipo de propaganda paga. O candidato que quer fazer sua campanha na web a partir do dia 16 de agosto tem que ser gratuitamente. Eu quero impulsionar uma página, eu quero promover um ranking. O que pode ser feito é agora, em fase de pré-campanha. E olhe lá ainda, ele não pode promover alusão à pré-candidatura ou o que nós chamamos de apelo implícito à eleição. Ele pode promover uma página, mas a partir daí de graça. Ele pode mandar mensagens, pode mandar lista de transmissões, pode usar o seu cadastro, que ele não pode de forma alguma comprar cadastros. Se for identificada a compra de cadastro, pode até chegar em abuso de poder econômico, implica na cassação do registro ou do diploma se já outorgado. E mais, algumas empresas e instituições não podem nem doar cadastros, dentre elas prefeituras, entidades da administração pública, sindicatos, ONGs. Essas empresas não têm permissão de pegar a base de e-mails, a base de telefone, colocar na mão de um candidato para ele mandar mensagem. Se for detectado, ele pode até perder aí o seu mandato. Existem muitas brechas na legislação eleitoral, na sua avaliação, depois dessas 2 reformas? Olha, brechas nós temos em praticamente todas as leis, né? Nós não temos leis perfeitas, mas mais que brechas, né? Como são entendimentos recentes em relação à tecnologia, à prestação de contas, não tenha dúvida que os entendimentos eles vão ser construídos ao longo da campanha.
O Tribunal Superior Eleitoral e a própria Justiça Eleitoral não julgou, não apreciou casos dessa natureza. Então, diante dessa novidade, que é o uso da internet, que é patrocínio, que é impulsionamento, que é mandar lista de transmissão, muitos candidatos preferem correr o risco. Então, olha, eu não vou fazer uma campanha conservadora, eu vou correr um certo risco, até porque isso tudo é novo e, lógico, nesse período eleitoral ele pode ser representado e aí vai ter que pagar em relação ao ato infrator. Uma última questão, Milagre, aproveitando a tua presença aqui conosco, a questão da exposição dos candidatos, né? E a forma como as pessoas, que os cidadãos, os eleitores vão receber essas informações relativas à campanha, a planos de governo, a legislação eleitoral, as novas regras, elas estão favorecendo isso? Piorou? Melhorou? Em relação a plano de governo, proposta? Em relação à busca de informação, o acesso à informação pelo eleitor, né? Na verdade, esse é um outro ponto que falha. Nós temos resoluções de pesquisa, nós temos resoluções de propaganda eleitoral, nós temos resoluções de limite de gasto, mas nós não temos uma resolução específica de transparência, né? Então, cada candidato vende o seu peixe como quer, dentro da legislação. A partir do momento em que ele ingressa, exerce aí um mandato, etc., aí ele passa a se enquadrar na lei da transparência. Mas para a campanha, não. Para a campanha, isso é mais afeto a estratégia de marketing e o que o TSE busca? Simplesmente regulamentar para que todos estejam em condição de igualdade, aqueles que já exercem ou não exercem mandato, para que todos esses tenham condição de igualdade para participar e chegar em face do eleitor. Então não há uma regra específica de como deve ser plano de governo, etc., mas tão somente quais são os limites na propaganda eleitoral. Você que é um especialista nessa área, nesse universo digital, que dicas você daria para o eleitor que quer se informar desde já e principalmente depois, a partir do mês de agosto, do dia 16, quando de fato começa a campanha eleitoral? Qual é a forma mais eficaz e transparente de buscar essa informação? Exatamente. Hoje nós vivemos num cenário em que o candidato, ele não consegue passar uma imagem. E muitas vezes, quando ele não entra na internet, alguém entra com ele. Então, ele pode até tentar passar uma imagem, mas na web, hoje eu tenho um manancial de informações que eu posso levantar para apurar, por exemplo, se ele é ficha limpa, se ele tem processo, se ele tem algum ato desabonador, se realmente ele teve uma atividade parlamentar digna. Então, a internet hoje tem várias informações. O próprio site do TSE, outros sites em que você consegue levantar a vida dele. E por que não nas redes sociais? Então, diante desses números, né, de várias pessoas usando a internet para decidir o voto, é nesses ambientes que realmente que vai se dar a decisão. Então, tanto para o candidato é importante que ele saiba o que está acontecendo, qual é a informação, qual é a impressão que as pessoas têm sobre ele quando pesquisam na internet. E para o eleitor, sem dúvida alguma, ele já sabe que o caminho é esse, né? Ele não se contenta mais só com o santinho, com aquele folder que chegou, ou com a carreata, mas ele vai buscar informação. E eu não duvido que a grande maioria vai buscar essa informação nas redes sociais e aí sim ele vai formar a sua opinião. Em qualquer sinal de uma conduta irregular de um candidato ou de algum militante, ele pode fazer uma denúncia. Exatamente. É importante consignar que nós estamos entrando numa era num momento, num período de propaganda eleitoral. A partir do dia 16 de agosto, nós vamos ser sabatinados aí e submetidos às mais diversas propagandas. Importante o eleitor estar atento, né? Existem limites para mobilidade, para não sujar a cidade, até limites em relação à rede, né? Eu não posso, por exemplo, usar do dinheiro que eu tenho para comprar cada vez mais influência ou impulsionar páginas na rede. O eleitor que identificou, ele pode registrar, encaminhar no próprio site do TSE, existe uma central de denúncias, ou procurar a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Local, para que formule uma representação eleitoral. Lembrando que pela representação o candidato paga um valor financeiro, mas dependendo da conduta, isso pode ser uma ação de investigação judicial que vai impactar na cassação do registro desse candidato. Tá certo, excelente entrevista. Esses são os esclarecimentos do advogado José Antônio Milagre, especialista em direito digital, conversando conosco e tirando algumas dúvidas com relação a esse período novo pré-eleitoral e depois aí o início das campanhas eleitorais aqui em Bauru. Obrigada pela presença, Milagre. Eu que agradeço, uma honra. Muito obrigado. Obrigada a você também pela sintonia e até a próxima.